Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Beleza? Seguimos aqui com a Parashá Lech Lechá, a continuidade depois de Noa, vem Lech Lechá, a Parashá, que são as partes da Torá que nós vamos lendo no decorrer do ano, e agora nós chegamos, né, nessa semana no Lech Lechá, que é um comando de Hashem. Ele fala para Abraão: saia, né? Saia de onde você está, saia você, ande. Então, que consiste basicamente no seguinte: Abraão vivia em Ur, vivia no sul do atual Iraque, na Babilônia, e vinha de uma família que construía ídolos, vejam vocês, né? E ele recebe o chamado, a missão, porque ele, como um homem de fé que buscava a verdade, buscava Hashem, ele recebe essa missão e, e Deus diz a ele: não, vá para o lugar que eu lhe mostrarei. Em Lech Lechá é narrada essa jornada e demonstra, inclusive, que Abraão passa por vários testes, é, não é fácil, ele chega lá, mas tem guerra e tem situações difíceis, ele tem fome, ele desce até o Egito, volta, tentam pegar Sara, tem que fazer uma negociação. Então, tudo isso são partes importantes que estão descritas no Lech Lechá. Há a mudança de nome também, porque Abraão se chamava Abrão e Sara se chamava Sarai, então eles também mudam de nome, isso é bem importante. E no Zohar, o comentário místico da Torá, nós temos aqui a parte de Lech Lechá, que é interessante porque ela trata da vinda das almas para este mundo. Tem vários comentários aqui no Zohar sobre as almas gêmeas. É muito interessante que essa é uma paraxá que tem o poder de encontrar a sua alma gêmea. Olha só que legal. E então, descrevendo como as almas vêm ao mundo e como elas se encontram e como isso acontece, né? Então, aqui tem várias partes interessantes. Hashem, o abençoado seja, cria um mundo ao unir casais, cada um de acordo ao seu merecimento, pois através deles ele cria os mundos. Olha que interessante. E segue aqui também um outro comentário. Todos os seres humanos destinados a viverem no mundo, no futuro, estavam já determinados. Então aqui a gente está falando que as pessoas elas têm uma alma gêmea, elas têm sim uma pré-determinação, elas vêm com as pessoas vêm com seu destino, elas vêm com seu masal, elas vêm com sua sorte, mas isso também pode ser alterado. Isso é interessante. Através de nossos atos, arrependimento, oração e mudança do nome. E aqui a gente já tem uma parte interessante que é da gemátria, da numerologia hebraica, vamos dizer assim, que tu poderia alterar partes ali do nome e tu alteraria justamente o teu destino. Isso acontece com Abraão. Abraão, então, se torna o pai de muitas nações, né? Sara, que não poderia gerar filhos, gera filhos, eles eram bem idosos, 90, 100 anos, está descrito aqui na Torá, e através da mudança do nome é possível eles ganham essa bênção e eles conseguem gerar Isaac. Isso é muito interessante. E o Lech Lechá, quando fala da jornada inicial de Abraão e Sara, ele comenta também porque Abraão e Sara é um ato de fé, né? Você está lá, escuta um chamado, você vai e peregrina pelo deserto. E Lech Lechá, ele tem essa conexão profundamente espiritual. É uma paraxá curta, ela não é muito longa, se for comparada com as outras partes, cada semana a gente lê, né? Então, ela realmente não é muito longa, mas ela tem uma profunda conexão espiritual, porque ela já demonstra ali a união
com Hashem, ou seja, a gente tem uma história que vem vindo grande, vem falando sobre a criação do mundo, e daqui a pouco ela se torna uma história basicamente de uma família. Então vem um foco em Abraão e Sara, e no seu grupo, e Lot, e porque a Torá, ela não é puramente um livro cronológico, não é puramente um livro de histórias. A Torá, ela é também um livro moral, um livro espiritual. E isso também tem um significado nas provações que Abraão passa quando chega na Terra Prometida, chega em Canaã, futuro Israel. Inclusive, há comentários de Maimônides sobre isso, que cada provação era um teste de fé, mas também demonstrava que a Terra por si só, ela não é exatamente sagrada. Há uma união de material com espiritual da Terra ser sagrada. Assim como a Torá não se deve ser lida puramente como um livro de história cronológica, ela também tem que ser com esse aspecto espiritual, porque estamos passando ali valores, estamos passando mensagens, estamos passando a palavra de Hashem. Então, essa jornada de Abraão é uma jornada espiritual, é uma jornada de fé. Então, ele parte de Ur, uma cidade altamente com idolatria, algo que é proibido pela Torá, e Abraão se torna o patriarca muito importante do povo de Israel e também de outras nações. E Abraão, então, atendendo esse chamado, ele parte nessa jornada mística e espiritual, ele sai saia você ao comando divino, ele lech lechá, ele sai de onde ele está, ele deixa os seus para trás. Isso aqui é interessante também, pessoal, essa reflexão. A gente cresce também na diversidade, mas a gente também tem que buscar os nossos. As pessoas que são próximas, que pensam como a gente. É importante o diálogo, é importante a confrontação de ideias, mas também é muito importante a gente ter pessoas que nos oferecem uma rede de apoio. Então, ele deixa as pessoas que, vamos dizer assim, que estão em profunda divisão de pensamento e espiritualidade, principalmente questão espiritual, e sai em busca da Terra Prometida e vai para onde Hashem está comandando, e Declerrar trata dessa jornada, uma jornada que é bem difícil, eles encontram fome, guerra. Isso demonstra que a terra de Israel, ela não é só uma terra material, ela também é uma terra espiritual. E era isso que Hashem queria também quando fazendo essas provações com a família de Abraão. E é muito interessante, então, nessa parte do Zohar, essa parte já mística da Torá, que fala, então, de como as almas vêm para o mundo. Isso é muito legal. Então, de que as almas, elas têm um encontro, elas já estão unidas no mundo espiritual, e ao chegar aqui, as pessoas, elas têm, através de seus méritos, a sua busca, né, o amor acredita em quem acredita nele, elas vão em busca dessa alma gêmea. E é interessante aqui, posso trazer mais um comentário, que ele fala assim: as almas, às vezes, elas podem chegar as almas, elas chegam, às vezes antecedem, elas não vêm exatamente igual, não vêm exatamente no mesmo lugar, há justamente a mesma jornada de Abraão, às vezes você tem que fazer uma jornada para algum lugar, porque você precisa evoluir. Para encontrar essa alma gêmea, há um merecimento, claro, você precisa merecer encontrar essa pessoa importante na sua vida. E quando a gente sabe, como a gente consegue, bom, nós temos aqui o mistério da vida para descobrir. Mas uma coisa que ajuda, sim, são aquelas ferramentas que já falei em outros vídeos, que funcionam bastante para a gente evoluir. Oração, arrependimento, caridade, estudo da Torá, leitura da Torá, compreensão da Torá, e ter a Torá em casa, e também o Zohar ajuda bastante. Isso não como
amuletos, não é isso. Não é essa função, não é isso. Mas são livros sagrados, são livros que a Torá é um livro sagrado. Então, você tendo uma Torá, isso naturalmente, você estudando ela, isso lhe permite atingir esses estados evoluídos. Então, isso é importante. O estudo da Torá é um estudo importante. Então, isso ajudaria também, né? Mas, principalmente, você ir em busca, você acreditar nesse amor. E tem aqui, é dito, e essa parte é bem, os sábios comentam no Zohar, a mudança do nome. A mudança do nome que é, já usando uma gemátria, um assunto que nós não falamos, uma numerologia judaica, vamos dizer assim, onde a pessoa, com a alteração do seu nome, ela altera o seu destino. Então aqui nós já temos um indicativo de que sim, existe destino, existe uma alma, existe algo pré-determinado, mas que também existe a nossa vontade de alterar essas coisas, a vontade de Hashem e a possibilidade de, com um novo nome, também poder atingir outras situações. Uma parte muito interessante, porque o Zohar aqui, ele comentando a história de Abraão, Sara, entre outras coisas, nossos sábios, eles se reúnem, conversam, e os comentários do Zohar, eles falam sobre isso, que as almas, quando vêm para esse mundo, elas já têm uma pré-determinação, uma alma gêmea, alguém que elas vão encontrar. Então, é quase como uma missão encontrar a nossa alma gêmea. Ah, mas e se eu não encontro? Existe aqui também, no comentário do Zohar, de que nós temos que ter méritos para isso. Nós temos que fazer acontecer, né? A gente tem que ir atrás, tem que buscar. A gente pede para Hashem, fazendo nossas orações, mas muito também é das nossas ações. Então, esse movimento de ir em busca e de acreditar, porque o amor acredita em quem acredita nele, esse movimento vai inevitavelmente nos conduzindo para que a gente encontre a nossa alma gêmea. E ter o Zohar, o Lech Lechá, assim como ter a Torá em casa, isso também, vamos dizer assim, ajuda, porque escanear essas palavras, ler, entender, são formas da gente já começar também a atrair essas bênçãos, né? E aqui diz no Zohar, né? Então, os rabinos estão conversando, um dos comentários diz assim: pois o depósito de seu mestre é entregue ao sábio, por isso certamente ele encontrará a sua alma gêmea com ele. Assim como eram unidos quando deixaram o sagrado, abençoado seja ele, antes vincularam-se a um corpo. Eu sei que às vezes é difícil de entender, mas o que está dizendo aqui? As almas num plano espiritual, elas estavam juntas, estavam unidas, elas já se conheciam. Então aqui, já no plano material, elas se reconhecem, se reconectam. Então sim, é possível. Então nós temos aqui essa outra parte aqui, ó. E no momento em que elas descem ao mundo e são entregues, elas se separam uma das outras. Às vezes uma antecede a outra, mas elas acabam encontrando seu caminho. Isso aqui é interessante, muito interessante. E tem todo um comentário aqui de como se dá o processo das almas e como elas vêm para o mundo, e essa parte mística do Zohar é muito legal. Mas também aqui, tratando de outros assuntos e voltando também aqui na história de Abraão e Sara, que Abraão, essa parte eu acho interessante, eu gosto muito. Abraão, ele, quando Lech Lecha, né, saia você, né, vai em busca do seu caminho. Abraão, ele era de uma família que construía ídolos. Olha só que coisa, né? Faziam ídolos de pedra, ídolos de madeira, uma coisa totalmente abominável, né? A idolatria não era permitida no judaísmo. Então, mas o próprio patriarca Abraão vinha de uma família assim, e ele mesmo, por muito tempo, trabalhou com isso. Então, até recebeu o chamado.
receber o chamado, ele escutou o chamado e ele partiu. O que é interessante aqui que eu acho? Quando tu faz uma coisa com verdade, com vontade, você acredita mesmo naquilo, você acaba encontrando a verdade. Então Abraão, ele já lá no seu início, ele buscava a verdade. E por buscar a verdade, ele acabou encontrando a verdade. Então ele recebe essa missão, saia e vá para a terra que eu lhe mostrarei, terra que eu lhe darei. Essa terra que precisa de uma união de valor, que não é uma terra totalmente material, ela é uma espiritual e material, a terra de Israel. E assim ela se mantém firme e segura, quando esses valores espirituais e materiais estão devidamente unidos e equilibrados. E Abraão parte e enfrenta seus desafios. Maimônides comenta, né? Ele realmente tem esses desafios que são testes, quase testes de fé. E o próprio Abraão depois, quando pergunta para Hashem, chega para Deus, está, mas e eu que ganharei agora? E ele diz, não, tu terás um filho, terás a descendência. Eles já eram velhos, ou seja, era um milagre, já era uma coisa quase impossível. Sara tinha 90 anos, Abraão 100 anos, está descrito exatamente na Torá a idade deles. E então acontece o milagre, então eles têm um filho. E isso por causa da alteração do nome, de todas as ações e méritos e a fé que depositava em Hashem, e também como foi dito, né, pela alteração do seu nome e alteração de suas atitudes. Então a gente tem que mudar internamente para uma coisa acontecer. Não basta assim, e também não basta só ficar no interno. A gente tem que também sair e fazer, como fez Abraão. Ele não ficou também, ele podia também ficar só estudando, não, realmente, não, mas ele pegou e foi, disse, não, é um teste de fé, não, vamos embora, eu vou para essa terra, eu vou para onde tu está me enviando. E acho que essa é a parte legal da Paraxá, esse que fica esse pensamento, essa reflexão que é interessante. E a gente deve fazer as coisas, a gente não deve ficar só num pensamento, a gente deve agir, mas também a gente deve agir com uma boa vontade, agir com o coração, agir com fé, agir com alma, com espírito, e dessa maneira também a gente é capaz de encontrar a nossa alma gêmea e ajudar os outros também nesse processo. Isso que é o legal. Então, Lech Lecha, que seria o Zohar da alma gêmea, e a Paraxá, que trata de quando Abraão aceita o chamado de Hashem, vai até a terra, encontra vários desafios, ele e Sara depois acabam gerando um filho, a história prossegue depois nas outras paraxás, né? Essa história prossegue, e como eu disse antes, essa é uma continuidade não exatamente cronológica, ela é uma continuidade espiritual, moral, de valores, é isso que a Torá tenta passar pra gente. Tá bom, pessoal? Então essa é Lech Lecha, acho que podemos ficar por aqui por hoje. Até mais, tchau, tchau.